Olá pessoal, nessa aula aqui a gente vai aprender um pouco sobre operações com vetores aqui no matemática. Então, para isso a gente vai começar definindo os vetores. Os vetores nada mais são aqui no matemática do que listas, né? Então, por exemplo, eu vou definir um vetor que eu vou chamar de V e ele vai ser igual a uma lista que vai ter os componentes A, B e C. Então aqui a gente está definindo um vetor componente A, B e C, outro vetor U também com componentes, só que agora D, E, F, né? E aqui eu vou dar ponto e vírgula no final, simplesmente para quando eu rodar isso daqui, ele não sair o output, né? Ele só ficar isso daqui no arquivo. Se você quiser saber mais sobre listas, eu fiz uma videoaula sobre listas e eu vou estar deixando aqui na parte de cima do vídeo, né? Então, se tiver interesse, você pode acessar lá para aprender sobre listas aqui no Matemática. Então, definindo esses vetores, a gente vai então rodar, né, Shift Enter, então a gente define o nosso V e o nosso U. E a primeira operação que a gente vai ver aqui vai ser o produto escalar, né? Então, como que a gente faz o produto escalar entre dois vetores? Aqui, para fazer o produto escalar, você simplesmente vai escrever o V, e da mesma forma que a gente escreve normalmente, né, nos cursos, né, você coloca um ponto aqui, né, então ele já aparece o ponto ali, é o ponto normal, e U. Então, quando você der Shift Enter, a gente vê que ele já fez esse produto escalar entre V e U. Ou então, uma outra opção desse produto escalar é você escrever dot com letra maiúscula, né, no início e colocar o produto aqui entre V e U. Então, tirando dessa forma, ele vai dar o mesmo resultado, né, porque é a mesma coisa. São duas formas de escrever distintas para fazer esse produto escalar. Outras coisas que a gente pode fazer com esses vetores é subtração, adição, e isso segue da maneira mais direta, né? Então, U menos V, quando você escreve isso daqui, ele já faz automaticamente. U mais V, ele também já faz. Se você quiser U vezes V, então simplesmente você pode escrever U, dar um espaço e escrever V. Ele já entende esse espaço como sendo uma multiplicação, né, aqui no matemática. Então, a gente vê que a gente tem a multiplicação desses vetores. E essas operações são simples, né? Então, simplesmente tomando menos, o mais e a multiplicação, você já obtém esses resultados. Outra coisa que a gente pode fazer é o produto vetorial, né? Como que a gente faz esse produto vetorial? Então aqui eu vou escrever produto vetorial. Então esse produto vetorial a gente pode fazer novamente da mesma forma que antes. A gente pode utilizar já a notação que a gente costuma utilizar, que é o x, né? Que é, por exemplo, u vezes v, né? É aquela notação de x. Ou então a gente pode utilizar um outro comando que é o comando cross. Então vamos lá, vamos ver esses comandos, né? Então, para fazer o produto vetorial entre U e V, por exemplo, a gente pode escrever aqui U, vou dar um espaço, apertar o ESC e escrever aqui cross, tá vendo? Ele já até aparece aqui, e V. Então aqui a gente percebe que ele já fez o X aqui do produto vetorial. Então quando eu der o Shift Enter, a gente já vai obter o resultado desse produto vetorial de U e V. E outra forma, né, como eu comentei, que a gente pode fazer esse produto vetorial é simplesmente dando o comando cross aqui, né? Então ele já reconhece aqui o produto vetorial. E colocando aqui dentro os vetores que você quer fazer esse produto. Então, o vetor V, quando a gente der Shift Enter, dá o mesmo resultado daqui de cima. Então, são duas formas de fazer essa conta. Outra coisa que a gente pode fazer com os vetores é calcular a sua norma, né? Então, por exemplo, aqui eu vou colocar norma, né? E se eu quiser calcular a norma do vetor U, por exemplo, a gente simplesmente vai vir aqui, escrever o N maiúsculo e colocar norm. E aqui dentro a gente vai colocar o vetor que a gente quer calcular a norma. Então, por exemplo, calcule a norma do vetor U. Então, aqui ele já dá essa norma do vetor U. A gente também pode calcular a norma de vetores que estão vindo de uma certa operação. Então, por exemplo, se você quer calcular a norma do produto vetorial entre U e V, eu simplesmente venho aqui e escrevo da forma que a gente viu ali atrás, né? Cross V. Então, quando eu dou Shift Enter, ele calcula então a norma desse produto vetorial que está aqui dentro. Outra coisa aqui que a gente pode fazer é calcular a distância euclidiana, né? Então aqui agora, distância euclidiana. Então, como que a gente calcula isso, né? Então, a gente vai usar o comando Euclidean Distance, dessa forma. E a gente vai querer, então, essa distância euclidiana de 2 pontos, né? Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, U e
V, né? Então, quando eu calculo essa distância euclidiana entre o I e V, ele vai dar, então, já essa distância euclidiana. Aqui, esse ABS que aparece é de valor absoluto, né? Então, isso aqui é um módulo, né? Então, a gente fica com essa distância daqui. Outra coisa que a gente pode fazer, que talvez possa ser útil em algum momento, é você somar todos os componentes do vetores, né? Por algum motivo você quiser somar todos os componentes do vetor, simplesmente vai dar um comando total, né? E aqui você vai escrever o vetor, né? Então, por exemplo, total U. Então, ele somou D com E com F, né? Então, lembrando aqui que nosso U é componente DF, né? Então, aqui a gente vai ter essa soma daqui. Outra coisa interessante que a gente pode fazer com os vetores é calcular o ângulo entre dois vetores. Então, se tiver dois vetores e eu quiser calcular esse ângulo, eu posso vir aqui e utilizar o comando vector angle. Aqui saiu errado. Angle, dessa forma, né? Então, já viu que ele reconheceu ali. E aqui a gente vai colocar os dois vetores que a gente quer calcular o ângulo. Então, por exemplo, se eu quiser, eu vou colocar os vetores aqui, não vou usar o U nem o V não, para a gente ver. Então, aqui eu vou colocar o primeiro vetor e aqui o segundo vetor. Então, no primeiro vetor eu vou colocar aqui em duas dimensões, eu vou colocar o vetor 1, 0 e o vetor 0, 1. Né? Então, quando a gente dá o Shift Enter, como esperado, a gente vê que o ângulo entre eles é π sobre 2, né? Justamente, porque um está no eixo Y, outro está no eixo X. Então, a gente vai ter um ângulo ali de π sobre 2 radianos. Outra coisa que a gente pode, outro comando aqui que pode ser interessante, né, é o comando de vetor unitário. Então, por exemplo, se eu quiser o vetor unitário em 3 dimensões, ao invés de eu ficar escrevendo esse vetor unitário 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, você pode simplesmente vir aqui e dar o comando unit vector, dessa forma. E aqui, por exemplo, eu vou querer, então, em 3 dimensões, né? Então eu quero vetor em 3 dimensões, e dentre as 3 dimensões, a gente vai definir em qual direção que a gente quer que esse vetor esteja. Então, por exemplo, na direção 1, ou seja, nosso correspondente na direção x. Então, a gente vai ter que esse vetor unitário vai ser 1, 0, 0. Se eu fizer isso dessa mesma forma, só que aqui colocando um 2, a gente vai ter o 0, 1, 2. E assim sucessivamente até para mais dimensões, né? Vai seguindo esse padrão. Outra coisa também que a gente pode fazer aqui é normalizar um vetor. Né? Então, dado um vetor, se eu quiser ele normalizado, a gente vai normalizar esse vetor. Então, aqui, normalização. Né? Então, essa normalização, como que ela é feita? Essa normalização, simplesmente você vai dar o comando normalize. Normalize, dessa forma daqui. E vai escrever o vetor que você quer. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar um vetor 1, 2 e 3. Então, quando a gente dá Shift Enter, a gente vê que a gente já vai ter ele aqui normalizado, né? Então, normalizado é o quê? Dividir pela norma. Então, a norma disso daqui vai ser 3 ao quadrado mais 4 mais 1. Então, isso daqui vai dar 14. Né? E você vai dividir, então, tudo por raiz de 14. Né? Então, a norma vai dar... A norma ao quadrado vai ser 14. Então, você vai dividir tudo por raiz de 14. Então, aqui nesse primeiro a gente vê que vai ser 1 sobre raiz de 14. Terceiro, 3 sobre raiz de 14. E aqui ele só reescreveu, né? Mas é 2 sobre raiz de 14. Ou raiz de 4 sobre 14. Né? Então, que sobrou esse 7 aqui embaixo. Outra coisa interessante também para a gente fazer com os vetores é projetar esses vetores. Então, por exemplo, eu posso fazer a projeção. Deixa eu colocar aqui. Projeção. Então, para projetar esses vetores, a gente vai utilizar o comando projection, dessa forma. E primeiro a gente vai escrever o vetor e depois aonde que a gente vai querer projetar. Então, por exemplo, eu vou pegar um vetor em 2 dimensões, né, que ele vai ser o vetor 0, 2. E se eu quiser projetar ele no vetor 1, 0, a gente vai ver que essa projeção é nula, né? Claro, porque esse daqui está no eixo Y, e esse vetor que a gente está querendo, onde a gente está querendo projetar é no eixo X. Então, não tem nenhuma projeção no eixo X, né, como esperado. Aqui, mais alguns exemplos, né? Então, eu vou copiar e colar isso daqui. Eu posso projetar o vetor 3 e 2 na direção em 1, 0. Então, a gente vê que vai ser o 3, né, como esperado, porque na direção Y, na direção X, a gente tem o 3. E da mesma forma, eu posso projetar esse vetor 3, 2 no eixo Y, dessa forma. Então, quando a gente dá o Shift Enter, a gente vai ficar, então, como
o 0,2, que é justamente a componente y, né? Então é isso que eu tinha para apresentar hoje. Obrigado.